Muito bem, amigos da DVZ TV, hoje nós nos encontramos aqui no Ministério Público de Dois Vizinhos e o que nos trouxe aqui nesta ocasião é para ouvir do promotor substituto Pedro Tenório uma declaração que está nas redes sociais aí sobre o prefeito Raul Camilo Othon, que através de um áudio ele formula uma grave acusação contra o Ministério Público aqui de Dois Vizinhos. Nesse áudio ele afirma que o Ministério Público tem sido de certa forma tendencioso e também usa um perfil de perseguição contra os funcionários públicos no modo geral. E a gente pergunta então ao promotor, isso é uma afirmação verdadeira ou não? Obrigado pela oportunidade de prestar algumas declarações e fazer alguns esclarecimentos. O Ministério Público ele é uma instituição que é autônoma e independente, cuja finalidade é a proteção dos direitos e dos interesses sociais. Portanto, a atuação do Ministério Público ela é apartidária, ela não tem interesse político, a não ser a proteção da sociedade, das pessoas e grupos vulneráveis. Quando a gente fala de proteção ao patrimônio público e o combate a atos de corrupção, é natural que algumas pessoas que sejam alvo de investigações e posteriormente de ações judicializadas, elas se insurjam dessa forma. Muito embora eu não me refira diretamente ao áudio que foi referido, é natural que as pessoas elas se sintam incomodadas, mas é preciso deixar bem claro à sociedade de Dois Vizinhos que a atuação do Ministério Público ela é apartidária e isenta de interesses políticos eleitoreiros, já que a instituição ela deve prestar contas à legalidade e à sociedade paranaense. Portanto, o Ministério Público ele não tem nenhuma atuação enviesada para combater agentes políticos, porque os agentes políticos são peças fundamentais dentro da democracia e são eles que tomam as principais decisões em prol do país, do estado e dos municípios. Sendo assim, seria contraditório que o Ministério Público atuasse dessa forma, de forma enviesada. O que ocorre na prática é que, infelizmente, alguns agentes públicos, agentes políticos e até mesmo particulares, eles cometem atos de corrupção. Então, o que se combate não é o agente em si, mas esses atos que contrariam a legislação. Então, o doutor afirma que não há uma perseguição, da forma que deu-se a entender, aos servidores públicos, ou seja, quais forem. Acredito que uma afirmação dessa natureza não se sustenta pelo que foi dito e também pelo histórico de atuação aqui na comarca, que abrange não só o município de Dois Vizinhos, mas também outros municípios, como Verê, Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança. E se for fazer uma análise da atuação do Ministério Público no âmbito do patrimônio público, nós temos diversas ações judicializadas, diversas investigações contra gestões passadas, gestões atuais e de diversas localidades. Então, reafirmo o que disse anteriormente, que o Ministério Público ele não tem um viés político ou um interesse político partidário, que esse tipo de afirmação é natural de pessoas que são atingidas por essas investigações e ações. Muito bem, doutor. Os telespectadores gostaria também de saber sobre os processos já acatados pelo Ministério Público, entre eles aí o que está em pauta, a iluminação pública, entre outros. E a gente então pergunta, como está os andamentos desses processos, como é que está esse trabalho. Passa então para os telespectadores como está esses trabalhos na íntegra. Então, como eu só posso falar dos procedimentos que eu estou a par e que eu tenho conhecimento dos elementos, em relação à CPI da iluminação pública que foi deflagrada aqui na Câmara Municipal de Dois Vizinhos, dessa CPI houve o desdobramento de dois procedimentos. Então, no âmbito dentro do Ministério Público foi instaurado um procedimento de investigatório criminal, um PIC,
e também um inquérito civil que correu aqui na comarca. E durante as investigações foram constatadas algumas irregularidades dentro de procedimentos licitatórios destinados a fazer a contratação de serviços ligados à iluminação pública. Recentemente houve o ajuizamento de uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa relativa à tomada de preços número 3 do ano de 2013. O objeto dessa ação é apurar um possível direcionamento desse procedimento licitatório a uma empresa específica, que na visão do Ministério Público possui ligações com a atual gestão, e esse procedimento ele teve algumas irregularidades, inclusive desde a confecção do edital até a contratação dessa empresa. Se verificou que agentes políticos, em conluio com particulares, empresas particulares, atuaram de forma ilegal para enfraquecer ou até mesmo eliminar a competitividade desse procedimento em específico, gerando assim a contratação de uma empresa que, na visão do Ministério Público, não tinha condições financeiras, materiais para executar um serviço de alta complexidade, que é a iluminação pública, porque essa empresa não tinha materiais, sequer funcionários, para realizar tal atividade. Dentro dessas provas e materiais que foram colhidos e até identificados dentro dessa CPI, já houve alguma condenação ou não? Não, em relação a esse procedimento que foi citado, a tomada de preços número 3 de 2013, houve investigações por meio desse procedimento investigatório criminal e desse inquérito civil público. Em relação ao PIC, que é o procedimento investigatório, foi deflagrada uma denúncia que hoje corre, uma denúncia criminal que se encontra no núcleo de combate aos crimes funcionais praticados por prefeito. E essa ação civil pública que foi ajuizada recentemente aqui na comarca, ela é um espelhamento dessa denúncia criminal. Então é uma ação civil pública que reproduz o mesmo entendimento dessa denúncia criminal para apurar na esfera civil, na parte da improbidade administrativa, esse direcionamento que houve no procedimento licitatório. Muito bem, queremos agradecer então ao doutor Pedro Tenório, que nos recebeu aqui no Ministério Público, e queremos dizer que a DVZ TV está aí com o canal aberto a ambas as partes para declarações, explicações, aquilo que a nossa população merece: respeito, verdade, sinceridade e transparência, porque a DVZ TV é um canal feito especialmente para a população do Viziense e onde tiver um fato acontecendo, porque onde há fato, há notícia.